De volta já aqui com Bem Assim. Olha, pessoal, todo começo de ano é aquele momento, né, que a gente para fazer um balanço do ano que passou e começar também a planejar esse ano que está iniciando. Na teoria, todo mundo gosta dessa palavra, mas nem sempre consegue colocar em prática, né? A gente bem entende, sim, você, isso acaba sendo um problema para muitas pessoas. Então, hoje, para nos dar aqui muitas dicas de como é que a gente pode começar 2023 com tudo planejadinho. A gente vai conversar com a Cris Oliveira, ela que é mentora de mulheres. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui, obrigada por ter aceitado o convite também. Obrigada a você, Mara, sempre um prazer. Ai, coisa muito boa, Cris. Vamos lá, começar falando. Ano novo, planejamento novo? Com certeza, é muito importante a gente parar para se planejar, para planejar o ano, né? E ter tudo amarradinho para que a gente guie aí as nossas ações, principalmente quando a gente tem um negócio, né? Quando a gente olha para esse negócio e aí a gente tem um guia, né? O planejamento ele é muito isso, é um guia para que a gente tenha nossas ações aí mapeadas e estruturadas para que a gente acompanhe aí e dê tudo certo. Sim, é um grande problema, não sei se problema, mas é uma grande dificuldade para muitas pessoas essa questão do planejamento, de parar e de planejar o próximo ano, né? Ou assim, o próximo mês. Sim, eu acredito que sim, né? Tanto parar para planejar, como também acompanhar e executar, né? A gente percebe que muitas pessoas têm esse costume de até parar e montar aí um planejamento, mas passar o ano ali, acompanhando aquilo ali, é mais desafiador, porque se atropela, né? A gente sabe que a vida da empreendedora, da mulher empreendedora principalmente, é sempre desafiadora, porque tem muitas coisas para fazer, né? E aí, ter esse guia é importante, mas também executar é muito importante, né? Eu pergunto isso porque a gente tem sempre aquele costume, vamos falar assim, aquela tradição, algumas pessoas, de todo final de ano, início de ano, colocar, né, no papel ali as suas metas. Esse ano eu quero X, Y, Z. Por aí você vai colocando ali os seus sonhos ou as suas metas. Mas muitas vezes a gente não para planejar o passo a passo para conseguir chegar até aquela meta, né, Cris? Exatamente. Eu sempre falo que o planejamento a gente parte do objetivo para poder criar a meta, né? E a gente tem um objetivo de uma forma mais ampla e as metas mais específicas. Então é importante que a gente saiba aonde a gente quer chegar. Sim. Né? Porque daí a gente sabendo o que a gente quer, a gente consegue tanto criar, né, ações estratégicas para isso, como também acompanhar e mensurar se está dando certo ou se está dando errado. Sim. Né? É muito importante que a gente tenha essa percepção de que tem uma ação aqui estratégica acompanhando isso aqui e, eita, isso aqui tá fora do meu padrão, tá fora do meu caminho, não vai funcionar, então eu vou recalcular essa rota aqui, eu vou por esse caminho aqui para que eu consiga fazer fluir e chegar ao meu objetivo do ano. Outra dica, Mara, é a gente estabelecer aí 3 objetivos, né, para o ano, lembrando que vender ele é sempre um objetivo, né? Então a gente tenta especificar um pouquinho mais aí, porque vender fica um objetivo muito amplo, né? Vago, né? Muito vago. Então, colocar 3 objetivos mais específicos, sim, né? Quando a gente fala de meta, a gente quantitativa e também a gente coloca um tempo. Então, por exemplo, eu vou aumentar o meu faturamento em 30% nos próximos 3 meses. Um exemplo. Sim. Então, a gente, né, quantitativa e coloca um tempo determinado para que a gente consiga acompanhar e executar essa meta. Muito bem. Avaliar o ano que passou, o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que deu certo, o que foi que não deu certo. É algo bom? É algo que vale a pena? Com certeza. A gente precisa parar e sempre avaliar o que aconteceu, né, como foi o ano passado, né? A gente tem ferramentas para isso e aí a gente olhar para o nosso negócio para entender aí o que é que aconteceu de bom, o que é que aconteceu de negativo para que a gente consiga ajustar, né? Olhar para o mercado também para ver o que é que tem de oportunidade, né? E o que é que tem aí que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para que a gente consiga montar esse planejamento adequado para a realidade. Planejamento é a palavra da vez?
Com certeza, é minha queridinha. É minha queridinha. Eu amo planejamento, né? Já tenho isso meio que na veia desde a faculdade. Sim. E aí a gente vem trabalhando muito focado hoje no digital, mas é importante que a gente olhe de forma global também para esse planejamento. Porque quando a gente fala de planejamento, muita gente fala logo, planejar, é montar o calendário das redes sociais, por exemplo. E aí não é só isso. A gente precisa olhar de forma global mesmo para um negócio e aí pensar em outras possibilidades além da comunicação, pensar em ajustes, por exemplo, de produto, para ver se seu produto ou seu serviço precisa de algum ajuste, precisa que mude de alguma forma dentro da realidade de que está o mercado hoje. A gente precisa olhar o preço, a gente precisa olhar como esse produto está sendo entregue, né? Se, por exemplo, o Instagram é a plataforma ideal para comercializar esse produto, esse serviço, e aí a gente olhar para o todo, muito importante, né? Tá, você falou sobre metas, né? Definir metas, então, é algo que é importante para quem está começando a se planejar agora para esse ano. Mas como executá-las, como cumpri-las? Eu acho que isso aí é que fica a grande interrogação, né, Cris? É verdade, é verdade. A gente precisa, além de definir os objetivos e as metas, a gente precisa criar um plano de ação para executá-las, né? Então, assim, a gente olhar de forma global, né, ver aquela meta ali e ver o que é que eu posso fazer para alcançar essa meta, né? Então, um exemplo, vamos trazer isso para o Instagram. Né, eu quero ter mais seguidores, né, que é o brilho nos olhos de todo mundo. E aí eu quero ter mais seguidores. O que é que eu posso fazer para isso aqui? Então, eu posso fazer algumas parcerias para ter as collabs e trazer os seguidores dessa parceira. Eu posso frequentar mais eventos, né? Eu posso fazer... quais são os passos que eu preciso fazer para conseguir alcançar essas metas, né? E aí eu tenho passo a passo o que eu consigo fazer para chegar lá e eu já tenho um tempo determinado, né? Então, assim, eu preciso ter esse mapa e ter tipo um cronograma mesmo para que eu consiga executar, né? Eu costumo falar que quando a gente tem um documento, tem tudo direitinho, né? No papel ou no computador, como queira, né? Organizado e tem algo traçado, a gente consegue executar com mais facilidade. É diferente da gente ter só na cabeça Às vezes eu sinto isso, Cris, que às vezes quando a gente deixa aqui só na nossa cabeça, a gente pode acabar ali, né, falhando, esquecendo. Mas quando a gente visualiza aquilo escrito, acho que fica melhor, né? Com certeza. E assim, eu acho que se torna mais real. Né? Quando a gente está na cabeça, aí a gente fica... Às vezes, esquece até algum ponto. Sim. E aí, quando a gente coloca no papel, é como se aquilo ali se tornasse real. Eu vou seguir isso aqui, vai dar certo. Muito bem. E aí você vai estar promovendo, olha, tanto planejamento, você vai estar promovendo uma oficina de planejamento estratégico para ajudar a mulherada? Isso. Agora, no próximo sábado, dia 7, a gente está com uma oficina aí super prática e mão na massa. Eu olhei para essa oficina com muito carinho, porque é muito importante que a gente tenha essa execução, né? E aí eu sempre trago cursos de marketing digital, e eu olhei para isso de uma forma mais prática mesmo. E a ideia é a gente sair da oficina com o planejamento estratégico 2023 prontíssimo. Montado. Né? Montado. Então, eu tenho todas as ferramentas para que a gente consiga desenvolver isso. Vou trazer conceitos, claro, mas o principal é acompanhar as meninas a desenvolverem esse planejamento estratégico. Cris, você já atua, né, há um tempo, você já tem aí uma trajetória com a questão da comunicação, do marketing digital. E aí eu até queria aproveitar para perguntar para você, qual que seria a maior dificuldade hoje que muitas mulheres enfrentam quando estão ali no seu negócio e que esteja relacionado ao planejamento? Então, eu penso que é questão de organização, né? E aí a gente olhar para o nosso negócio com mais intenção mesmo e identificar o que é que a gente precisa priorizar. Né? Às vezes a gente se atropela demais no dia a dia, porque tem muitas demandas. Muitas empreendedoras trabalham na própria casa, e aí tem as demandas da casa, tem a família, tem tudo isso que interfere. Acaba que tudo meio que se mistura, né? Ali naquele dia. Exatamente. E aí a gente ter isso mais organizado, ter aquele horário que a gente precisa parar para olhar para o nosso negócio, né? E colocar mais intenção nisso, né? E ter aquela prioridade. É isso aqui que eu preciso fazer, então é isso aqui que eu vou fazer. Né? A gente precisa ter esse olhar para a gente avançar. Claro que, né? Por exemplo, muita gente fala assim, Cris,
Eu preciso aparecer no Instagram, né? Tem muitas dessas questões. E aí, assim, claro, a gente sabe que a gente consegue, por exemplo, avançar bastante quando a gente, né, aparece mais, quando a gente consegue desenvolver um conteúdo aparecendo mais e aí reforçando um pouquinho mais a nossa marca pessoal. Mas a gente precisa ter um momento mais... levar isso com mais respeito também com a gente, mas sempre se desafiando, né? E sempre colocando, entendendo que meu avanço depende disso aqui, então eu preciso fazer e eu preciso encontrar os caminhos para fazer isso aqui. Muito bem. Quais que são as principais dicas que você pode compartilhar com a gente, então, quando falamos de planejamento, início de 2023? Então, é importante que a gente tenha esse olhar global, né? Olhe para o mercado em si, para a gente entender aí quais são as oportunidades que o mercado oferece, né, para a gente, para o negócio da gente, para o nicho da gente. Observar também, escutar mais o cliente, para saber o que é que ele gostaria que a gente aperfeiçoasse no nosso negócio, no nosso produto, no nosso serviço, no nosso atendimento. Então, tudo isso envolve o cliente, né? Tudo é para o cliente. Então, olhar mais para ele, prestar atenção no que precisa, do que ele está precisando, né? Ter um pouquinho mais de empatia nesse olhar, para que você consiga enxergar realmente, sentir de fato o que é que ele precisa, né? E aí, oferecer realmente a melhor solução para ele, da melhor forma, surpreender sempre, né? Que é muito importante. Então, quando você parar para planejar, é muito importante você ter esse olhar de empatia mesmo, de saber o que é que o outro precisa e qual é o caminho que você precisa seguir aí para conseguir alcançar aí essas necessidades, esses desejos do outro, né? 2023 é o ano da mulherada nos negócios? Com certeza, com certeza. 2023 vai ser incrível, né? Vamos colocar muita intenção, muita energia positiva, muita coisa boa aí, que vai acontecer muita coisa boa, né? A gente tem um ano inteirinho aí para viver, né? Para fazer o nosso negócio avançar muito, né? Para a gente avançar também como pessoa e aprender. Então, sempre aberta a aprender, sempre aberta a avançar, sempre aberta a fazer aquilo ali crescer, né? Eu vejo você promovendo, né, Cris, muitos eventos. Teve até um, não foi? No final do ano, eu acho. Foi quando? Nem lembro. Em novembro. Foi em novembro. Tá para essa mulher, né, estar ali sempre... Essa mulher empreendedora, essa profissional autônoma, está ali sempre se atualizando seus conhecimentos, buscando qualificação. É algo que vale a pena? É algo que é bom? Com certeza, é muito importante a gente tanto ter essa conexão com as outras mulheres empreendedoras, porque eu costumo falar, né, que uma empreendedora entende a outra, porque a gente acaba que tem uma vivência muito parecida, e aí é muito importante que a gente tenha essa conexão umas com as outras, né? Ouvir as histórias das outras é muito impactante, né? E aí e se capacitar também é muito importante, né? A gente precisa estar em constante aprendizado, né? A gente precisa procurar os eventos, procurar cursos e estar buscando isso para que aconteça, de fato, um avanço tanto na vida, né, como no negócio. Muito bem. E, Cris, como é que o pessoal pode se inscrever? Ainda tem vaga para a oficina de planejamento estratégico? Temos sim, temos poucas vagas, mas você pode se inscrever, falar comigo pelo Instagram, tá? Cris Oliveira ST. Tá. Ou no meu celular, 999720077. E aí me chama lá no Instagram, no WhatsApp, que aí a gente conversa, eu passo as informações direitinho, passo o link de inscrição e a gente se vê lá no sábado. Cris Oliveira ST, lá no Instagram. Acho que sempre fica mais fácil, né, para você buscar lá todos os contatos, as informações. Enfim, procura mais informações sobre essa oficina de planejamento estratégico. Vai ser um momento super prático, né? Cris estava falando aqui pra gente. Isso, o objetivo é que quem participar saia de lá com o planejamento estratégico para 2023 prontinho, né? Exatamente, esse é o nosso objetivo. A gente quer acompanhar mesmo, tem uma equipe acompanhando e aí a gente vai vendo as estratégias, acompanhando como montar o cronograma, como fazer tudo direitinho, calendário perfeito, com as datas para a gente poder acompanhar isso bem direitinho. Muito bem, então que seja um 2023 aí de muito planejamento e de cumprimento de metas, tá? Pra gente. Cris, obrigada pela sua participação aqui, adorei. Sempre muito bom tê-la junto com a gente e compartilhando essas dicas que são valiosíssimas. Gratidão a mim, uma honra. Uai, que é isso. Feliz 2023, um ano de muitas conquistas e realizações, tá? Pra Parabéns. você também, parabéns. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem bem assim pra rolar. Eu volto já já no último bloco com algumas matérias de Fernando Palmeira. Sai daí não.